Boa tarde. Boa tarde. Então, gente, a ideia aqui é a gente fazer um bate-papo rápido, falar do consumidor 5.0, responder junto com vocês algumas perguntas. Ao final, a gente vai abrir um espaço para a gente trocar uma ideia, responder algumas perguntas. A gente trouxe uns brindes para incentivar as questões. Então, vamos lá. Consumidor 5.0. Desafios para os novos hábitos de consumo. Quando a gente pensa em consumidor, o novo consumidor, o que vem à nossa mente? Desafios, né? A ideia aqui é a gente começar a pensar, a partir desse diálogo, como serão as soluções para esse consumidor que está cada vez mais imprevisível. E aí a gente tem uns motivos para esse comportamento do cliente mudar tão rapidamente e a gente não conseguir antever esses movimentos. Responder algumas questões hoje, né? Como que a gente pode satisfazer esse consumidor 5.0? Ele é mesmo imprevisível? Assim, não há nada que fazer? A gente tem observado algumas mudanças nas formas de consumo. A gente vai debater aqui um contexto de como que esse consumidor está inserido e alguns conceitos que a gente levanta para vocês para ajudar a gente construir soluções, experiências e jornadas para esse consumidor 5.0. E aí a gente coloca essas questões. Por que ele mudou? O que o consumidor espera das empresas, das pessoas, dos serviços que ele consome? Como nós, fornecedores de soluções e produtos, podemos satisfazê-lo? E, de fato, o consumidor é mesmo imprevisível? Bom, eu sou o Átila, tenho tentado aprender, desaprender e reaprender o mais rápido possível. Gosto muito de resolver problemas, por isso que eu tenho que tentar aprender o tempo inteiro. E sou funcionário do BRB há 20 anos. Então, esse é um desafio de banco, não só do BRB. Banco não é uma empresa que as pessoas levantam de manhã felizes, eu vou me relacionar com o banco. Não é legal. Tem uma pesquisa que diz que o cliente prefere ir ao dentista do que ir ao banco. O dentista não é um negócio agradável, né? Assim, salvo se você tem uma relação íntima com o dentista, não é legal ir ao dentista. A gente, então, tem que, diante desse cenário, eu estando do lado de cada balcão de banco, como é que a gente constrói um banco, as interfaces, as experiências, os produtos, os serviços, para esse novo consumidor. Eu sou o Kleber, trilheiro, inovador, gerente de negócios digitais. Eu sempre gosto de falar trilheiro. Tem a trilha do mato que eu gosto de viajar de bicicleta, coordeno um grupo de trilha, mas eu sempre trago essa experiência da trilha para a vida, de estar preparado, de estar conectado, de não saber necessariamente qual vai ser o percurso. E eu acho que isso tem tudo a ver com nossa relação com o banco, enquanto fornecedores de solução. O que eu vou fazer? Como vai ser daqui para frente? Nem sempre eu conheço. Então, a gente tem sempre que estar preparado para o novo, para o desconhecido. Por isso que eu trago que eu sempre sou trilheiro. Sou pai também. Uma das minhas crias está aqui. Coisa linda. Bom, então vamos lá. Primeiro vamos contextualizar. Vou chover no molhado aqui, vou falar um pouco, vocês estão ouvindo, eu passei pelas arenas, todo mundo está falando a mesma coisa nessa parte, né? A gente está na era da informação, porque a gente tem devices conectados, a gente tem tudo falando com todos os canais, e a era da informação tende a mostrar para a gente que tudo está acessível. Mas a gente vê claramente que essa abundância de informação gerou uma superficialidade, né? A gente não aprofunda em nada, existem os interesses políticos, econômicos, sociais, religiosos, que tentam levantar verdades para a gente acreditar. Isso também está acontecendo na economia. Então, as jornadas de consumo são desenhadas com interesses da pessoa que está fornecendo esse serviço. Isso cria um consumidor que está cada vez mais desconfiado, cada vez mais
eu vou usar um termo aqui, desengajado, mas no sentido de que ele não é mais fiel, né? Eu gosto disso, e aí por isso eu não investigo outras jornadas, outros produtos, outros serviços. A era da informação trouxe também essa jornada de ofertas presentes em todos os lugares. Você vai assistir um filme, tem uma propaganda, mesmo que seja um filme no cinema, a pessoa na cena no cinema está usando um produto que eles querem te vender. Você abre a sua rede social, uma imagem de um amigo, de um parente, uma propaganda. A cada 2 slides, a cada 2 imagens eu tenho uma propaganda. Você vai para o seu trabalho, alguém quer te vender alguma coisa, no caminho, no elevador, lá na sua interface de trabalho. Demanda de atenção infinita é um ponto que chama muita atenção para a gente. Há 2 anos, o balanço da Netflix, eles não estavam tão preocupados com os outros fornecedores de streaming. Eles estavam preocupados com o TikTok. Na época, o TikTok não era o que é hoje. Então, o que a gente pensa é a atenção infinita. Como é que eu consigo trazer o consumidor para ser o meu usuário? O estado da arte, que a gente chama, é o meu fã da minha marca. Como é que eu trago a atenção desse cliente para mim? Que eu faço isso, que seja uma atenção infinita, a ponto dele não fazer escolhas entre os produtos do concorrente e sempre usar os meus produtos. Esses questionamentos a gente tem que fazer constantemente, enquanto nós, fornecedores de produtos. Há muito pouco tempo atrás, no ano passado, na Campus Party do ano passado, a gente teve muito foco aqui para o X, para o Y. A gente falava muito que bastava uma experiência bem desenhada, uma interface amigável, simples, atraente, que eu conseguiria cativar o cliente. Isso era verdade. Isso ainda é uma verdade. Mas o que a gente está observando é que a durabilidade disso, né? A atração que você gera numa experiência bem feita, numa interface bem desenhada, ela está cada vez mais curta. E não é porque o cliente enjoa, não. É porque ele é exposto a tantas novidades que ele quer combinar pedaços de outras experiências nessa experiência que estava ótima. Então ela nasce ótima, mas daqui a 30 dias, tá legal, mas podia ter aquele botão, podia ser mais curta, podia funcionar sozinha. Esse consumidor 5.0, ele não é um cara tão instável, simplesmente porque ele se tornou ansioso. É também isso, mas ele é instável porque ele é cada vez mais exposto de maneira até irresponsável a um monte de jornadas, produtos, serviços, ofertas o tempo inteiro, e aí ele começa a ficar pensando naquilo que ele não tem e como é que ele viveu sem aquilo tanto tempo. Então ele se bastava com um produto, com um serviço, com uma dinâmica, e ele começa a querer incluir nisso que ele gosta outras experiências, outras features. Esse consumidor é cada vez mais adaptativo e cada vez mais demandante de novidades, né? Conteúdo. Misturou. Cliente não é mais um modelo ou persona. Perdão, pessoal, a gente fez um modelo e salvou outro modelo em cima. Paciência. Cliente não é um modelo ou persona. A gente tem que entender as necessidades de cada cliente e como esse cliente como a gente consegue atrair esse cliente para a gente. Hoje em dia a gente trabalha muito com o conceito de propósito. As empresas usam muito esse conceito. O estado da arte que eu sempre gosto de dar como exemplo é a Harley Davidson. Tem um outdoor deles enorme, escrito uma tatuagem de um cara tatuado, e escrito embaixo, a palavra mais tatuada do mundo é mãe, a segunda é Harley Davidson. Esse é o estado da arte. É isso que a gente quer, tratar o cliente não como um modelo, mas como uma persona que é o nosso fã. Eu entender as necessidades pessoais desse cliente no produto que eu ofereço em larga escala. Como é que eu consigo isso? Tem um contexto bacana desse modelo, né, do Design Thinking, de a gente criar uma persona, investigar as carências, as dores, do que aquela pessoa vive. E, mais uma vez, né, há 2, 3 anos atrás, o Design Thinking resolvia 90% do nosso problema no design de produtos. E aí o que aconteceu?
A gente clusterizava os nossos clientes, os nossos potenciais clientes, e estabelecia jornadas e experiências para grupo de pessoas. E aí a persona cabia muito bem nisso. E aí a gente vive hoje uma questão que é, cada pessoa, ela é uma persona, e na maioria das vezes o que eu estabeleço para uma pessoa eu não consigo replicar para outra. As pessoas querem desenhos, jornadas individuais. Então o modelo de persona não atende mais tudo isso. E aí, o nosso desafio, né? Vamos construir soluções. A gente vai agrupar os nossos clientes e falar que todos os jovens de 15 anos consomem da mesma forma. Isso não é mais verdade. Que todas as pessoas de 45 anos consomem da mesma forma. Isso não é verdade. Por quê? Porque as pessoas querem a sua solução. Então, a gente tem que criar design de interfaces, experiências, que nasça de uma forma que o cliente possa customizar, se possível dinamicamente, sem ele ter que escolher, sem ter que ir em configurações, preferências e pôr a cor, não. Eu começo a perceber o que ele mais gosta, consumindo o comportamento, e aí vou endereçando isso para ele. Ele para de alterar ou passa mais tempo naquele lugar, eu falo, não, beleza, funcionou, é o que ele gosta. E eu faço isso individualmente. Vou dar o exemplo do banco, né? Imagina criar um banco para 7 milhões de clientes. É o número de clientes do BRB hoje. Clientes no mundo todo, no Brasil todo. Cada um querendo um banco. E a gente é um banco do governo. E eu tenho que criar uma interface individual. É impossível? É bem difícil, mas não é impossível. Desde que eu construa soluções já nascendo preparada para serem customizáveis. Eu falei agora, né? Cliente acorda A e dorme B. Aquela história de que ele está satisfeito com algo hoje e por um momento, por exposição a outra jornada, porque ele viu um outro produto anunciado, ele entende que aquele produto que ele gostava pela manhã podia ter um pedaço daquela outra jornada. Esse é o cliente 5.0. E ele não está errado, e ele vai fazer isso cada vez mais rápido. Eu falei aqui o de acordar e dormir diferente, mas isso pode acontecer 3, 4 vezes no mesmo dia. Simplesmente porque mudou alguma coisa na economia, porque mudou alguma coisa na intuição dele, nos valores sociais dele. E aí ele quer que tudo que tem a ver com a vida dele acompanhe essa mudança do indivíduo. Um exemplo prático. Eu e o Átila temos idades parecidas, ambos temos filhos, ambos moramos em Brasília, trabalhamos no mesmo lugar. Mas os hábitos de consumo, detalhe, hábitos de consumo para o mesmo produto são diferentes. Eu tenho hábito, vamos voltar ao exemplo do banco. Eu tenho o horário que eu uso, eu tenho o jeito que eu uso, eu tenho os produtos que eu uso dentro do banco, o Átila usa outros produtos. Como é que eu consigo fracionar uma solução para que atenda ao Átila e atenda a mim? Então, a gente vai, na mesma solução, tentando fazer subdivisões e personalizações desse produto. Isso serve para serviço bancário, que é o nosso produto, mas serve para qualquer um outro tipo de necessidade. Tentar fracionar a solução. Segundo ponto, fazer testes constantemente. Chama as pessoas, pode ser online, pode ser pessoal, da forma que o produto que vocês tiverem, e faça teste com essas pessoas. Às vezes a gente acha que a gente sabe como as pessoas usam, ou o que é pior, a gente acha que as pessoas usam o produto da forma que a gente usa, e nem sempre é assim. Às vezes a forma que usa é uma forma totalmente diferente, que vai impactar no consumo desse produto. Então, uma dica interessante é fazer testes constantemente e partir para personalizações. Quando eu logar numa solução, ele trazer uma personalização para mim. Eu gosto da tela preta com só o logo do que eu vou usar mais facilmente. O Átila não. O Átila gosta de uma tela colorida com todas as opções no menu. Então, é importante que a gente entenda essas necessidades de cada um e procure personalizar essas soluções. Duas coisas. Uma eu vou apontar aqui como se fosse um paradoxo, um paradigma nosso aqui. Essa geração que está aqui construindo soluções, experiências, ela venceu aquela barreira do eu construo uma solução e depois eu empurro goela abaixo do meu cliente. Até os anos 2000 era assim que fazia, tá? Lá no banco. A gente constrói uma interface para o cliente logar e não me interessa se aquilo é difícil para o cliente. Basta que aquilo funcione. Então, se ele tem que digitar aquilo
num campo que ele tem que clicar, que é muito apertado, ou que muda de lugar quando ele abre no celular, aquilo não era validado, porque a solução funcionava. E aí, para as empresas, se a solução funciona, atendeu. O cliente não tem que reclamar disso. Ainda bem que agora a solução ela só é criada quando a gente enxerga uma dor, um problema, né? Então tá difícil, o cliente não quer mais ir fisicamente ao banco. Essa geração não vai mais fisicamente nas empresas. Ainda temos algumas experiências on-off, né, que a gente faz um pouco virtual e termina ela no ambiente físico, mas a maioria das experiências a gente quer consumir, se possível, totalmente digital. Então eu olho a dor desse cliente, o que eu quero resolver, e eu crio a solução a partir disso. O que eu consumo para criar qualquer experiência individual? Comportamento. Todos nós somos muito bons em entregar comportamento. Quando você abre uma notícia e você começa a ler a notícia, e eu sei que aquela página para ler a notícia gasta 3 minutos, você abre 50 segundos e fecha, eu deduzo que ou a notícia não era interessante, e aí você pode ter clicado errado no passo anterior, ou a interface está incorreta. Coloquei muita propaganda, a fonte está errada, sendo que alguma coisa aconteceu que eu não consegui te segurar 3 minutos. Vou usar um paper do Google, né? Tempo máximo que você consegue reter uma pessoa lendo alguma coisa hoje na internet, 4 minutos. Tempo ideal, 1 minuto. Ele saiu com 50 segundos, eu cometi algum erro muito grave. E ele me entregou esse comportamento. Eu tenho que guardar isso, processar isso, e a próxima vez que eu mostrar algo para ele, eu mostro em telas de 30 segundos. Separo a notícia para na melhor hora eu fazer o salto para a próxima tela. Porque eu sei que eu tenho ali uma possibilidade de retê-lo por 50 segundos. E eu vou testando essa interface até observar que ele consegue consumir isso um atrás do outro. Ele termina aquela notícia, clica em outra, vai para outra, termina aquela transação, vai lá confirmar se tudo correu direitinho, vai especular outros produtos na minha cesta de produtos. Behavior. Nós, clientes, entregamos isso. O consumidor 5.0 entrega isso em um monte de lugar. Ele entrega na rede social, o que ele vem consumindo, ele entrega na forma de consumo, ele entrega nas buscas deles no navegador, ele fica o tempo inteiro me dando inputs para eu processar isso e entregar o produto ideal. É importantíssimo que a gente tenha esse foco. Eu sei que a gente está aqui por isso, porque a gente quer criar soluções. Nós todos aqui somos consumidores 5.0, uns mais insatisfeitos, outros menos, mas todo mundo aqui queria mudar alguma coisa. E aí a gente vai sentar agora e vai construir alguma coisa. O que a gente tem que observar? A chave, a base, comportamento. Onde está esse comportamento? Em quaisquer interações dos clientes, dos usuários, com os serviços, com jornadas, com experiências que ele deixa algum rastro. Hoje eu consigo, a partir dos devices, guardar um monte de coisa. Mas o cliente gosta de responder isso para você. Claro que não você meter um questionário de 50 questões no primeiro dia que você tem interação com ele, mas ao longo da jornada fazer pequenas incisões, pequenos testes, igual o Kleber falou, que eu vou verificando o comportamento dele e alimentando a minha cadeia. E aí o objetivo a gente está apto a ler esse consumidor que é imprevisível. Ele não é tão imprevisível, né? A gente está vendo a comunidade migrando para novas interfaces, novos produtos, TikTok, o pessoal saindo do Instagram, vai para o TikTok, volta para o Instagram. A gente está vendo comunidades juristas muito contra certas coisas, e isso é interessante, né? Alguém tem o interesse em fechar esses canais, porque... E o consumidor? Comportamento. Uma dica interessante de interface para quem quer... Eu estou partindo do princípio que todo mundo trabalha com produto digital, pela feira que a gente está... Então, uma dica interessante, tem um livrinho muito bacana, fácil de ler, Não Me Faça Pensar. É um livro que ele fala muito de interface e de experiência do usuário. Já vou dar um spoiler. Ele fala que para o cliente acessar a informação que ele precisa, ele não pode dar mais de 3 cliques. E eu me atrevo a falar que se for informação relevante, eu acho que ele não pode dar mais de 2 cliques. Ninguém quer perder tempo procurando menu e informação para a dor dele. Eu vou dar um exemplo aqui prático, tá? Em 2017, o BRB fez a primeira interface para abrir conta. Tinham 55 telas. Você gastava 15 minutos preenchendo o formulário. Num app. 15 minutos para abrir uma conta. Ninguém faz isso.
Em 2017, 2018, ninguém fazia isso. Hoje ninguém faz mais do que 3 minutos. O Google fala 4, é o tempo máximo que você aguenta preencher uma interface. Então, se você construiu alguma coisa que você espera que o cliente interaja de maneira ativa e solitária, né? Só ele ali preenchendo, lendo e preenchendo, mais do que 3 minutos, você está arriscando bastante essa jornada. Bom, vamos preparar agora para a gente falar um pouco, para a gente fechar isso aqui, responder um pouco das questões aqui e a gente pensar para onde a gente vai a partir de agora, né? Uma pergunta para a gente responder. Nós estamos consumindo esse consumidor 5.0? Antes dessa conversa aqui, todo mundo sabia que a gente tinha um bando de clientes insatisfeitos. Usuários que estão desistindo de jornadas, de produtos. Nós sabíamos disso. Mas a gente está utilizando a desistência como um dado que eu vou acrescentando no meu lago e vou gerando comportamentos, antevendo isso. Eu estou investigando aquele cliente que está largando o meu produto. Se eu pudesse, cada pessoa que levantou aqui e saiu, eu ia atrás dela. Você sabe por quê? Porque ela vai falar, não, saí porque está chato. A partir da página, a partir do assunto tal, ficou chato. Ok, muito obrigado. Isso é muito importante. Nós estamos consumindo o consumidor 5.0. A gente está aqui falando de desenhar soluções. Esses caras estão largando rastros na nossa frente. Uma pergunta aqui, só para a gente ter uma ideia. Cujos hábitos de consumo, de muita plataforma, de muita informação, se identifica como um consumidor 5.0? Pode levantar o braço, por favor. Quem trabalha com com construção de produtos, qualquer produto que seja vender bombom na faculdade. Não precisa ser digital, não. Não precisa necessariamente ser... Ok, só para a gente ter uma ideia. É muito legal. Primeiro que quem não levantou a mão dizendo que não é o consumidor 5.0, você é esse consumidor. Você só não está à vontade para se sentir, ou você está mais na frente. A gente já tenta desenhar o próximo consumidor, né? O 6.0, que é o cara que não vai dar pista para a gente. Ele vai desaparecer. Mas no 5.0, ele ainda deixa rastros. Ele começa a frequentar todo dia, ele compra o seu bombom todo dia, aí um dia ele não compra. Aí ele vem amanhã e você não pergunta para ele o que ele não comprou ontem. Falei do bombom, mas isso acontece em qualquer página, app, jornada, rede social, comunidade, né? Todo dia ele interage com a gente, faz uma pergunta, faz um questionamento, faz uma solicitação, e aí ele vai e um dia ele faz isso menos ou ele para de fazer, volta na semana que vem. A gente quer de verdade, tá pronto para esse consumidor? Essa pergunta aqui a gente faz... A gente tem escolha, a gente tem escolha. Não temos escolha, não temos escolha. Se a gente fala quando no início do século passado, quando começaram a colocar poste nas ruas, os funcionários que usavam lampião protestaram porque não queria luz elétrica, né? Queria que continuasse sendo lampião. A gente não pode, a gente está num momento que a gente não pode questionar se a gente quer ou não. A gente tem que se enxergar, por isso que eu fiz a pergunta, quem se vê, se enxergar como consumidor hiperconectado, com várias necessidades, com necessidades que mudam, com informação a todo momento, para começar a construir produtos que atendam a esses consumidores. Eu tenho que construir produto para a geração como minha filha, que eu sou da geração antiga, eu escrevo no computador. Aí eu fui fazer um dever de casa com ela e ela tinha que escrever textos. Ela escreveu no celular. A nossa geração não permite isso. Então, eu não posso construir um produto que a pessoa tenha que escrever no computador. Eu tenho que pensar no consumidor 5.0, que não usa computador mais, usa celular. O Kleber foi longe, falou que no século passado protestaram quando colocaram lampião na rua, mas na semana passada protestaram quando ligaram o IA numa interface, né? Estão querendo desligar a evolução da IA no chat GPT da vida. Sempre que tem um salto muito grande, a gente tem uma corrente dizendo que aquilo não é necessário ou que aquilo pode não funcionar. Só que o consumidor, ele quer ver evoluindo. Ele quer testar,
mesmo que ele não vá gostar. A gente tratava antes esses consumidores que estão aqui sentados como early adopters. São os caras que testam primeiro. Acabou isso. Acabou, você não consegue mais trabalhar com isso. Todo mundo testa tudo muito rápido. Você fica sabendo, você vai lá e abre, cadastra, brinca e desinstala. Você vai lá só dar uma olhada, mas você vai na hora. E esse consumidor é cada vez mais insatisfeito. Então, por último tem alguma empresa preparada para esse consumidor? Eu vou responder um pouco isso, tá? Eu acho que algumas empresas, algumas big techs estão dando passos bacanas nesse sentido. Vou usar um exemplo do Elon Musk agora, não da Tesla, mas o Elon Musk não acreditou no ChatGPT. Ele participou de algumas reuniões para ser investidor, para montar uma parceria, e ele não acreditou. Talvez por um motivo de ele ser muito mais empresário, o dono da Microsoft acreditou. O maior founder da Microsoft acreditou nisso e colocou um pouquinho de dinheiro frente à reserva que eles têm nessa ferramenta. É um lance de empresário, mas esse exemplo serve para quê? Algumas empresas estão testando muito rapidamente. Fail fast, fail often, lá do Startup Enxuta, né? Algumas estão testando, não serviu, eu desisto. Muito rapidamente. Qual é o objetivo? Está pronto para todo mundo aqui. Da menina de 14 anos para o cara de 45 anos. A mesma solução, o mesmo celular que a pessoa está segurando, filmando aqui, ele agrada a pessoa que quer fazer só flashes, da pessoa que quer ficar 1 hora travado filmando uma única coisa. Eu acredito que algumas empresas muito grandes estejam pensando seriamente no consumidor 5.0 e aí criando várias jornadas em paralelo. Bom, pessoal, nosso tempo é limitado. A gente tem que abrir para perguntas. Algumas dicas rápidas. Acreditem no produto de vocês, duvidem sempre, pergunte para o seu cliente e sempre tente melhorar. Enquanto a gente vai começar as perguntas, já levantaram algumas pessoas, primeiro a gente tem uns brindes para incentivar as perguntas, viu, gente? E a gente criou aqui uma comunidade e a ideia é a seguinte: a gente se encontrar dentro de um grupo para a gente continuar essa conversa aqui com outros materiais. E se a gente entender que é útil continuar isso num ambiente mais organizado, a gente marcar um dia para fazer algum evento e discutir, debater um pouco mais assuntos ligados a isso. Hoje à noite, em uma arena que eu não vou lembrar qual é agora, vai ter o Profissional 5.0. Como é que a gente aqui se prepara para poder ficar pronto para esse consumidor aqui. A gente vai falar um pouco deste assunto aqui, de outros assuntos paralelos, mas a ideia todo dia sai uma conversa de que vai acabar um profissional, né? Então, como é que a gente continua isso? Quem quiser entrar para a comunidade, quem quiser aparecer mais tarde. Alguém estava pegando o microfone para fazer a pergunta. Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde a todos. Uma das coisas que a gente vê ao longo da vida, que a experiência que o cliente tem, seja para qualquer tipo de produto ou serviço, conta muito e fideliza muito o cliente. Mesmo que você acelere o processo de aquisição, a experiência ela é muito mais válida. Entre em consideração o caso de um hambúrguer, né? Todo lugar vende a mesma coisa, só que às vezes uma maneira de ser atendido traz o cliente para você. Quando você tem essas mudanças, a empresa te apresenta um produto novo, com um ponto, uma vírgula a mais, e o cliente começa a pensar nisso, você acaba atrasando a sua evolução ou você acaba perdendo o cliente por causa desse fato que você não acrescenta. E pela essa velocidade, né, isso chega a atrapalhar um pouco, ou você perdeu o cliente, você acaba perdendo o cliente, sendo que você às vezes não consegue acompanhar a mesma velocidade, né? Porque nem todo mundo tem essa mesma visão de serviço. Eu lembrei de um exemplo bem legal. Perdão, seu nome é? Luiz. Luiz, tem uma rede de supermercados na Europa que há mais ou menos 10 anos atrás, quando a gente começou a criar aqueles caixas automáticos, você vinha, self-service, né? Que você passa ali, coloca a sacolinha. Eles criaram, eles desligaram todos esses caixas automáticos e criaram caixas com pessoas de idade mais elevada, e eles falaram assim, a gente é um mercado para você não ter pressa. E aí aquelas pessoas mais velhas que tinham dificuldade com os pagamentos eletrônicos, que se sentiam acuadas na fila, porque elas tinham que ser rápidas, porque a fila estava gigante,
vinha uma pessoa acalmando, carregando as compras com ela no mercado, chegava no caixa, perguntava da família. Ali era o contrário. Ali era sem aquela fricção da automação e uma experiência mais amigável, mas eu vou usar um termo mais romântico, mas é mais, acho que é mais simples, né? Mais antigo. Vou usar um termo assim, a experiência anterior. Esse mercado bombou, essa rede de mercado bombou, ela explodiu. Aí eu vou usar o seu exemplo. A gente tem os dois públicos ao mesmo tempo. Essa rede de supermercado foi comprada por uma rede de supermercados que tem tudo automatizado. Então, ela cercou dos dois lados. A gente, se possível, tem que construir as duas jornadas. Eu vou incluindo essas features novas, que é uma demanda, uma carência nossa, mas eu também permito que aquela pessoa que não quer perambular por aquela nova parte da interface, aquelas novas jornadas, continue na dela. E que devagar ela vai experimentando aquilo e desistindo. Cabe a gente explorar isso. Ah não, Átila, mas eu chego num ponto Y ali, não tem jeito. Se eu ligar essa nova feature aqui, eu tenho que desligar aquela outra. Aí você tem que fazer uma pesquisa. Porque aí você vai perder. Escolher é perder. Não tem jeito. Mas na maioria das vezes você não precisa escolher. Coloca do lado, coloca do lado, coloca do lado. Luiz, eu trabalho, como eu falei, em negócios digitais, é projeto o tempo inteiro. E o que mais faço é começar um projeto, no meio desse projeto eu abortar, às vezes está até perto de entregar, e eu tenho que abortar porque apareceu outro. Recomendação, pergunta. Essa funcionalidade ou essa sugestão do cliente, qual é o meu esforço de implementar? Quais são as outras coisas que eu estou fazendo e vai concorrer com essa necessidade dele? Outras pessoas já pediram? Será que não é o caso de eu fazer uma pergunta para outras pessoas? De repente, você pode estar encontrando um novo negócio aí, sabe? Então, assim, não despreze as soluções, mas sempre pergunta, é importante, eu consigo fazer, qual é o meu esforço, vai concorrer com as outras necessidades que eu estou fazendo? É sempre bom questionar. Luiz, como eu falei, acredite sempre e questione sempre. Deixa eu te dar só um exemplo prático. A gente tem bancos grandes, Bradesco, com 2, 3 apps. A gente tem um Itaú com 50 apps. É isso. Ele vai criando apps, experiências, e vai pegando todo mundo. A pessoa que está com a bicicletinha com a florzinha, o super empresário que não está no Brasil. Mais alguma pergunta? Só mais uma pergunta, gente. 2. É com eles ali. A gente podia ficar aqui a tarde toda. Ah, que pena. Mas a gente pode descer e conversar, não tem problema. Mais uma pergunta, se alguém quiser fazer? Uma pergunta? Uma? Qual foi o sorteado? Uma pergunta. O senhor faz? As moças, né? Oi, tudo bem? Ótimo. Há 20 anos atrás, a gente aprendia que o marketing, o cliente sempre tinha razão. Você não acha que, após esses 20 anos, o consumidor 5.0, nós voltamos nesse princípio que o cliente, o consumidor 5.0, ele é um cliente, então, que vai sempre ter razão? Podemos pedir uma resposta super curtinha, porque a gente já tem que passar o horário para o outro, pode ser? Vou fazer uma Obrigado. recomendação de um livro igual ele fez, Clientividade. Primeiro, eu concordo com você, continua sempre tendo razão, mas agora ele tem múltiplas razões. E toda vez que um cliente tiver razão e ele tomar alguma coisa de outro, aí a gente tem que sentar numa mesa para debater, ou construir duas soluções. Mas ele tem sempre razão, sim. Ele é o centro do nosso negócio, não tem negócio sem cliente. Gente, muito obrigado. Quem quiser fazer pergunta, a gente vai descer, a gente conversa aqui embaixo, tá bom? Obrigado, Obrigadão. gente. É impossível.